Há uns anos atrás, eu conheci uma menina e a gente começou a sair, a gente começou a, de certa forma, ficar e a gente saía juntos e a gente até estudava juntos na época. Só que existia um problema. O problema é que eu sempre fui muito indeciso com ela. Eu sempre deixei claro pra ela que eu estava indeciso, que eu não sabia exatamente o que eu queria. E ela falou que tudo bem, a gente podia ir levando desse jeito, mesmo eu sem saber exatamente o que eu queria. Mas depois de um tempo, isso começou a me sufocar. Isso começou a causar em mim sentimentos de que eu não gostaria de sentir. Eu comecei a sentir ansiedade. Eu comecei a sentir dores no peito. Porque eu não sabia exatamente o que eu queria. Eu não sabia o que eu queria com essa menina. E mesmo assim eu continuei com ela. A gente continuou saindo por um tempo, se encontrando por um tempo. A gente estudava junto, então meio que a gente se via todos os dias. Mas depois disso, cara, depois de eu ter meio que perdido o controle sobre as minhas emoções, perdido o controle sobre mim mesmo, eu não sabia mais se eu queria continuar com ela, porque no fundo eu sabia que eu não gostava dela realmente, e não tem por que você ficar com alguém se você não gosta dessa pessoa. E isso durou durante 6 meses. E mesmo eu não gostando dela, eu me forçava a gostar dela. Eu me forçava a gostar dela porque eu falava, não, ela é uma pessoa boa, ela é uma menina boa, ela é uma pessoa de valor, então eu vou ter que me forçar a gostar dela. Essa foi uma decisão muito ruim que eu tomei na época, e eu fui arrastando isso, eu fui arrastando uma coisa que uma hora ia terminar. Uma hora ia terminar porque eu não gostava dela genuinamente. E aquilo me deu dor no peito, aquilo me deu ansiedade, aquilo me sufocou. Porque eu não sabia o que fazer, eu não conhecia meus sentimentos, eu não sabia o que eu mesmo estava sentindo, eu não sabia o que era bom pra mim. Aquilo foi uma das coisas que eu poderia ter evitado. Aquilo foi uma das ansiedades, algum dos motivos de pensamentos ruins, de pensamentos depreciativos que eu poderia ter evitado. Eu poderia ter evitado com o que eu vou contar pra você nesse vídeo, que com certeza vai te ajudar bastante e que com certeza é um hábito muito bom, que eu aconselho muito que você também comece a praticar ele. E que é, na verdade, muito mais simples do que parece. Depois disso ter acontecido, eu passei, obviamente, por outros momentos antes disso e depois disso, que eu tive ansiedade, que eu precisava entender melhor os meus sentimentos, que eu precisava entender melhor o que eu estava fazendo, mas eu não praticava isso. Eu não tinha um caderno onde eu pudesse escrever minhas coisas como esse, não exatamente esse, mas eu tenho outro. Eu não tinha um caderno onde eu poderia escrever meus sentimentos, onde eu poderia escrever pelas coisas que eu sou grato, as coisas que eu tenho dúvida, sobre onde eu pudesse me expressar de forma que só eu soubesse, de forma que fosse uma conversa interna comigo mesmo. Eu não praticava esse hábito. E esse hábito é muito mais conhecido lá fora como journaling ou sei lá. Mas aqui é o hábito de você ter um diário. Simplesmente ter um diário. Sim, pode parecer meio besta, pode parecer um pouco infantil, pode parecer até um pouco, sei lá, coisa de menina em alguma percepção sua. Porque diários eram, sei lá, mais conhecidos no passado, porque meninas faziam diários e escreviam sobre, sei lá, sobre meninos no diário, sobre as briguinhas bestas com outras meninas do diário e tudo mais. Mas se você parar pra pensar, essa é a forma que elas se expressavam. Essa é a forma que elas tinham pra conversar com elas mesmas, pra entender o sentimento delas. Porque, cara, às vezes, você tá pensando uma coisa, você tá muito preocupado com uma coisa, e aí você fala isso em voz alta. Você fala qual é a sua preocupação em voz alta, e aí você percebe, cara, é sério, eu tô preocupado com isso. É sério, isso tá tirando meu sono, isso tá me causando preocupação, tipo, cara, não faz sentido. E às vezes você, só de você falar alto e você mesmo ouve o que você tá pensando, você tira um pouco da sua cabeça essas palavras e você fala, cara, sério que eu tô me preocupando com isso? Sério que isso tá sendo um problema pra minha vida? Então no momento que você criar um diário, no momento que você arrumar um caderninho igual esse, pra servir de diário, pra você fazer o journaling, você vai entender mais seus sentimentos, você vai se expressar mais e você vai estar conversando com você mesmo. Ao invés de sair contando seus problemas pra todo mundo, porque ninguém quer ouvir seus problemas, cara, sinceramente.
E as únicas pessoas que querem ouvir seus problemas, provavelmente elas vão escutar e vão passar para outras pessoas. E às vezes elas nem mesmo gostam de você. Às vezes elas querem só escutar que você tá se sentindo depressivo, que você tá se sentindo ansioso, que você tá se sentindo mal, que você tá preocupado com alguma coisa e ela quer ir lá contar para outra pessoa e essas pessoas vão dar risada de você. Você já pensou que você pode desabafar com você mesmo? Que você pode contar para você mesmo as coisas? Que você pode carregar com você mesmo uma coisa que vai te ajudar muito? Tá bom, mas como exatamente eu posso fazer o journaling? Como exatamente eu posso escrever um diário? Como eu posso fazer isso? O que exatamente eu escrevo? E a resposta é simplesmente não tem uma resposta certa. Não tem uma resposta certa para o que você pode escrever. Eu gosto de usar o meu caderno é outro, ele está guardado aqui, mas eu gosto de escrever coisas como o que eu me sinto grato hoje, pelo que eu me sinto grato, o que vai me fazer feliz, o que vai fazer com que a minha mente se sinta bem, com que eu possa desenvolver essa saúde mental. As coisas que eu agradeço, porque quando você pratica gratitude, você está desviando um pouco das coisas ruins que você pensa. Porque, por exemplo, você passa grande parte do seu dia nas redes sociais. E quando você está nas redes sociais, você está manifestando o seu desejo. Você não se controla perante ao seu próprio desejo que você tem na sua cabeça. Primeiro você tem o desejo de pegar o celular, você tem o desejo de desbloquear seu celular, e às vezes você nem sabe exatamente o que você quer fazer no seu celular. Logo depois você tem o desejo de entrar em alguma rede social. Mas pra quê? Porque você tem o desejo de ver a vida dos outros, porque você tem o desejo de ver o que os outros estão fazendo. Você tem desejo de ver a conquista dos outros, você tem o desejo de ver pessoas que têm coisas melhores do que você. Você tem o desejo de ver uma reunião de família de alguma pessoa que tem a família mais unida que a sua, de alguma pessoa que tem os pais presentes, de alguma pessoa que tem um carro legal, de alguma pessoa que tem uma casa legal, de alguma pessoa que tem um quarto legal, de alguma pessoa que tem um celular melhor do que o seu. Alguma pessoa que tirou a selfie e tem uma roupa mais legal do que a sua, que tem uma namorada bonita e que você tá aí sozinho, que você não tem namorada. E o que você faz, cara? O que você faz quando você entra nas redes sociais? Você se compara. Você tá se comparando. Você tá desejando. Você tá manifestando o desejo de outras pessoas para sua vida. O que aquela pessoa tem, você quer. Se aquela pessoa tem uma casa legal, você quer morar numa casa legal também. Se aquela pessoa tem um carro legal, você quer ter um carro legal. Ou às vezes, pode até ser muito besta, cara. Se alguma pessoa tem, sei lá, a mesma coisa que você, mas é de outra cor. Você quer aquilo. Entendeu que você nunca tá satisfeito com as coisas que você tem? Entendeu que você nunca tá realmente feliz? Você nunca tá grato? Você nunca tá exercendo a gratidão pelo que você tem? É muito raro uma pessoa que exerce a gratidão. É muito raro uma pessoa que sai para trabalhar e aí ela volta depois de tarde, ela volta cansada e ela fala, graças a Deus, ou sei lá que você acredita, cara. Agradece, sei lá, graças ao universo. Graças a... Ainda bem, eu me sinto grato por voltar para casa com vida. Eu me sinto grato por mais um dia de trabalho. Eu me sinto grato por mais uma oportunidade. Eu me sinto grato simplesmente por ter os movimentos da minha perna. Você já agradeceu por isso? Você alguma vez na sua vida já agradeceu por ter os movimentos da sua perna? Você já agradeceu por ter todos os movimentos do corpo? Você já agradeceu por ter a sua mão? Você já agradeceu pela cadeira que você está sentado agora? Pela sua mesa? Pela sua área de trabalho que você tem no seu quarto? Pelo seu escritório? Ou sei lá, pela sua cama onde você dorme? Você já se sentiu assim? Você alguma vez na sua vida já agradeceu pelas coisas que você tem? E parou de expressar desejo pelas coisas dos outros? E parou de ficar com inveja das coisas dos outros? É esse tipo de coisa que eu quero que você escreva no seu caderno. É esse tipo de coisa que eu escrevo no meu caderno. Às vezes eu nem sei o que eu posso agradecer. Às vezes eu não sei. E às vezes eu preparo a minha mente para isso. Olha só, eu vou pegar o meu caderno. Eu tô usando o meu caderno de roteiro agora. Eu vou pegar o meu caderno que eu uso pra escrever simplesmente essas coisas que eu tô te falando, a minha gratidão. Então, esse daqui é o caderno, é igual ao outro, mas é um caderninho normal que você pode carregar por aí, levar para todos os lugares e tudo mais. Então, por exemplo, hoje no momento que eu gravo esse vídeo, eu escrevi aqui: me sinto grato por gostar da minha própria companhia.
é uma coisa forte, né? Gostar da própria companhia. Você gosta da sua própria companhia? Você gosta de si mesmo? Você gosta das coisas que você faz? Você gosta dos seus hábitos? Você gosta de ficar sozinho com você mesmo? Ou você toda hora clama pela companhia de outras pessoas? Você não consegue ficar sozinho porque você não gosta de si mesmo. Você já parou pra pensar nisso? É uma coisa profunda. E se você escrever isso e você não sentir que é verdade, é uma coisa que você tem que trabalhar em você mesmo. Gostar da própria companhia. Como eu comecei a gostar da minha própria companhia? Há uns anos atrás, eu estava na escola, no ensino fundamental, para ser mais preciso. E, cara, eu sempre fui uma pessoa muito de forçar a amizade. Eu sempre fui uma pessoa de sempre querer estar próximo dos outros, sempre querer ter amigos, sempre querer estar rodeado de pessoas e ter atenção. Quando eu era menor. E naquele ano em específico, no 9º ano, eu senti que os meninos da minha sala, os meus amigos, eles estavam me deixando para trás. Eles não queriam conviver comigo. Porque simplesmente eu não fazia a mesma coisa que eles. Eles estavam jogando LOL na época e assistindo anime, então eles só falavam sobre isso. E eu não fazia nenhum dos dois. Eu não tinha um computador bom para jogar LOL. E eu também não assistia anime, sei lá, eu não me interessava por aquilo. Eu não me interessava por aquilo na época. Então, eles conversavam sobre aquilo e eu percebia que eu estava de lado, eu estava meio de lado, eu fui cada vez mais sendo colocado de lado e eu não gostava da minha própria companhia, então eu ficava triste. Eu me senti triste, aquilo foi um momento que marcou minha vida, porque não foi legal e eu me sentia sozinho, eu me sentia excluído. Se se sentir excluído não é legal, né? E aí foi naquela época que eu comecei a pensar, bom, se eles estão me colocando de lado, por que exatamente que eu tenho que aceitar isso? Por que eu tenho que continuar forçando a amizade? Por que eu tenho que continuar num círculo de pessoas que não me quer por perto? Então foi aí que eu comecei a gostar da minha própria companhia. Foi aí que eu comecei a ter os meus próprios pensamentos sobre mim mesmo. Foi aí que eu comecei a mudar minha autoimagem. Foi aí que eu comecei a ficar mais sozinho, a escolher a solidão. E aí a solidão passa a virar solitude. Entendeu que forte isso? Foi aí que eu aprendi a gostar da minha própria companhia. E daí em diante eu nunca mais me importei de ficar sozinho. Nunca mais eu me importei se as pessoas gostavam de mim ou não. Nunca mais eu me importei se elas queriam estar perto de mim, próximo de mim ou não. As pessoas que querem estar perto de mim, as pessoas que escolhem estar do meu lado comigo, é porque elas escolhem, não porque eu forcei alguma coisa, não porque eu tô forçando para que elas fiquem perto de mim. E eu tive problemas com isso, com amizades, com garotas, com um monte de coisa. E eu aprendi a gostar da minha própria companhia. Por isso que eu escrevi isso daqui. Eu me sinto grato pela minha própria companhia. Bem aqui. Eu me sinto grato pela minha própria companhia. E é esse tipo de coisa que eu quero que você escreva, é esse tipo de coisa que você deve escrever no seu diário, no seu caderno. Escreve coisas que você é grato, coisas que você nem imagina que você é grato, porque isso vai mudar a sua saúde mental. E não é apenas isso que eu escrevo, não é tipo só isso, só coisas que eu me sinto grato, não é apenas isso que eu escrevo no meu caderno. Eu gosto de fazer perguntas pra mim mesmo. Se eu fosse gravar o meu melhor vídeo, sobre o que ele seria? Talvez sobre controle emocional, sentimentos de ansiedade e autodepreciação. Como se livrar de tudo isso com ações e hábitos. Então, são perguntas que eu fiz para mim mesmo. Perguntas profundas. Porque você não para conversar com você mesmo. Qual foi a última vez que você fez uma pergunta profunda para você mesmo? Me fala. Você anda se questionando sobre as coisas que você gosta, sobre as coisas que você faz? Agora, se eu tivesse um caderno desse naquela época, no começo do vídeo, voltando pro começo do vídeo, se eu tivesse um caderno desse naquela época eu tivesse escrito: eu me vejo com essa garota daqui 10 anos. Eu me vejo constituindo uma família com ela daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos. Certamente eu ia escrever que não. E certamente meu problema ia estar solucionado com muito menos do que 6 meses, do que o tempo que eu fiquei arrastando isso, do tempo que eu fiquei causando mal pra ela e mal pra mim mesmo. Eu me senti muito mal depois disso, porque eu senti que eu tava fazendo mal, eu tava causando mal pra ela, eu tava causando mal pra mim mesmo. E aquilo foi ruim. Se eu tivesse um caderno desse, se eu tivesse um caderno que eu expressasse gratitude, que eu fizesse perguntas pra mim mesmo, talvez eu teria saído muito mais rápido daquele problema.
Talvez eu tivesse me livrado muito mais rápido da ansiedade. Talvez eu tivesse me livrado muito mais rápido de pensamentos depressivos, de pensamentos de que eu deveria me forçar a fazer aquilo, sabe? Eu iria estar mais ligado com a minha própria, com o meu próprio sentimento, com a minha própria mente. Eu ia estar mais consciente dos meus próprios sentimentos. Eu tinha falado antes que eu gosto de preparar a minha mente para escrever no meu caderno, para escrever essas coisas que eu escrevo no meu caderno. Como eu preparo minha mente exatamente? Eu tenho feito meditação. Hoje fazem exatamente 24 dias que eu estou meditando todas as manhãs, todas seguidas. Todas as manhãs seguidas por 10 minutos eu gosto de fazer essa meditação. Então, se você não medita, eu recomendo você baixar um aplicativo sobre meditação e tudo mais. Eu uso em inglês, mas com certeza tem outros em português, aí é só você pesquisar meditação em qualquer que seja a sua loja de aplicativos, que você vai achar alguma coisa interessante. Mas se você não quiser baixar um aplicativo, coloca um timer no seu celular e você vai fazer o seguinte. Se você nunca meditou, comece com 3 minutos, vai. 3 minutos tá bom. Coloque esse timer de 3 minutos e você vai sentar na sua cama de forma relaxada, de forma que você esteja com todos os seus músculos relaxados, de forma confortável. Você vai sentar na sua cama, logo de manhã mesmo, e você vai respirar e colocar o foco na sua respiração. É simples assim. E aí você vai escolher o ponto que você consegue sentir a sua respiração, por exemplo, aqui, nas suas narinas, nos seus lábios, onde a sua respiração passa. E você vai perceber o seu pulmão enchendo, seu pulmão esvaziando, e você vai focar simplesmente na sua respiração. De forma simples, de forma calma, e você vai sim viajar nos pensamentos, você vai sim começar a pensar em outras coisas, você vai ficar ansioso com o futuro, você vai ficar pensando no passado, em coisas que já aconteceram, você vai viajar, você vai pensar em coisas fantasiosas. E o segredo da meditação é justamente você voltar o foco para sua respiração. Você voltar o foco para o ar entrando e saindo do seu corpo. E toda vez que você começa a pensar e a voar por aí nos seus pensamentos e você volta para sua respiração, é como se você estivesse fazendo uma repetição de algum exercício na academia. Alguma repetição de bíceps. E aí você está fazendo progresso. A longo prazo você está fazendo progresso na meditação e você está se controlando melhor. O intuito da meditação é você colocar uma intenção. Qual a sua intenção com a meditação? Você quer se sentir mais calmo? Você quer se sentir mais consciente dos seus próprios pensamentos? Você quer se sentir menos ansioso? Você escolhe a sua intenção. E essa é a coisa boa. E quando você começa, você percebe que você fica mais calmo, você percebe que você fica mais ligado no agora. Fica mais ligado no agora e não fica pensando no futuro, não fica ansioso com o futuro, não fica saudosista com o passado. A longo prazo é um hábito que vai mudar a sua vida, assim como está mudando a minha vida. Tá, e logo depois da meditação, é aí que eu pego o meu caderno e é aí que, com calma, sem ansiedade, eu começo a escrever. Quais são as coisas que eu me sinto grato hoje? Quais são as coisas que me trazem gratidão no dia de hoje? Coisas bobas vão fazer você se sentir feliz, cara. Vão fazer com que você se sinta mais grato, você exerce a gratidão. E aí você para de desejar tudo aquilo que você vê na internet e você fala, pô, eu tenho tanta coisa para agradecer. O simples fato de você ter os seus pais aqui com você já é alguma coisa para você agradecer. Porque tem muita gente que não tem mais os pais junto, não tem mais os pais aqui na terra com eles. E, cara, isso é uma coisa muito boa pra você agradecer. Agradece, eu tenho minha mãe presente, eu tenho meu pai aqui comigo. Olha que coisa maravilhosa. Eu tenho a minha juventude, eu tenho meus 20 e poucos anos, meus 30 e poucos anos. Eu tenho pelo que agradecer. Eu ainda tenho uma vida pela frente, o que já passou já foi. Eu agradeço, eu me sinto grato pelo que eu vivi até o momento. Eu me sinto grato pelo que já acabou. Eu me sinto grato pelo que ainda está por vir, eu me sinto grato pela minha vida atualmente, eu me sinto grato pela minha cadeira, eu me sinto grato pela minha mesa,
Eu me sinto grato pela minha cama, eu me sinto grato por ter um quarto onde eu posso dormir. Eu tenho uma casa onde eu posso morar, eu tenho comida na minha geladeira. Eu me sinto grato por ter essas coisas. Para de desejar as coisas dos outros e agradece mais pelo que você tem. Agradece por você não ter uma doença terminal. Agradece por você ter as suas duas pernas. Agradece pelas coisas que você tem, cara. Você tem tanto pelo que agradecer e você nunca parou pra pensar. Você nunca parou pra conversar com você mesmo. Você nunca parou pra se perguntar essas questões profundas. Você nunca parou pra escrever que você é grato, cara. Isso aqui vai regular sua saúde mental. Isso aqui vai fazer com que você se sinta melhor. Isso aqui vai fazer com que você pare de ter pensamentos depreciativos, de que você quer ter isso, de que você quer ter aquilo, de que a sua vida é uma porcaria. Vai fazer com que diminua a sua ansiedade. É um hábito muito bom que eu coloco na minha rotina matinal. A minha rotina matinal é basicamente acordar e aí eu faço a meditação e aí eu escrevo no meu livro e eu tomo um banho gelado. Não tem exatamente, sei lá, uma ordem. Eu gosto de fazer o journaling, eu gosto de escrever no meu diário depois da meditação. Não importa se eu tomo banho gelado antes ou depois da meditação, mas às vezes eu até gosto de tomar o banho gelado antes, porque eu tenho essa sensação de estar gelado, eu tenho essa sensação de dopamina e de motivação depois que eu saio do banho gelado, e assim, é gostoso, depois do tempo você acostuma com o banho gelado. Eu já fiz um vídeo sobre isso, eu recomendo até você ir no meu canal, e fica à vontade aí se você quiser ver o vídeo sobre exposição ao frio, ele tá aí no canal. Mas é um hábito muito bom que eu recomendo muito, porque ajuda a regular a sua dopamina. Todas essas coisas, na verdade, ajudam a regular a sua dopamina, porque ao longo do tempo você tá fritando seus receptores de dopamina. Você está fritando nas redes sociais, você está fritando nos videogames, você está fritando com comidas processadas, você está fritando com hábitos ruins, todos os seus receptores de dopamina. E cara, eu recomendo muito você começar a ter esses hábitos de que regulam sua dopamina e que faz com que você se sinta melhor ao longo tempo, porque os seus hábitos, eles vão ditar seus sentimentos. Você é exatamente o que você faz, você é exatamente o que você consome. Se você está consumindo coisas ruins, se você está consumindo vídeos adultos, se você está consumindo séries e videogames e redes sociais e você está o tempo todo com telas, você não consegue viver sua própria vida sem telas, eu recomendo muito que você faça esses hábitos. Eu recomendo muito que você olhe um pouco, direcione um pouco sua visão. O que você está fazendo errado? Você vai entender por que você se sente tão mal, você vai entender por que você se sente tão depressivo, tão ansioso. Os seus hábitos onde está quem você é, cara. Os seus hábitos onde está a sua autoimagem. Como você se enxerga hoje? Escreve isso no seu caderno. Como o meu eu, daqui a 10 anos, enxergaria eu hoje? Imagina o seu eu daqui a 10 anos na sua melhor versão. Como ele enxergaria você hoje? Ele te daria uma bronca pelo que você está fazendo? Ele ia falar, não, tá certo, pode continuar com esses hábitos que você vai longe. Ele ia apoiar o que você está fazendo? Como o seu eu daqui a 10 anos ia se sentir em relação ao seu eu de agora? Pensa nisso, escreve isso no seu caderno. Dá uma resposta sincera, conversa com você mesmo. O intuito do seu caderno, o intuito de você fazer o journaling e ter um diário, é você conversar com você mesmo e responder questões profundas sobre você mesmo. Para refletir isso um pouco. Outro hábito que eu faço que ajuda a regular minha dopamina, se você está com problemas com a dopamina, se você tem vícios em redes sociais, em videogames e tudo mais, eu recomendo muito você começar a ir para academia, porque isso vai te trazer uma satisfação muito grande a longo prazo. Porque quando você está lá se esforçando na academia, pegando pesado, com outras pessoas que estão te influenciando a pegar pesado nos exercícios, você vai sentir essa gratidão. Você também vai se sentir grato por estar indo para academia, por estar construindo um shape legal, por estar melhorando a sua autoestima, por estar melhorando a sua saúde. Isso é um hábito muito bom que vai ajudar a regular a sua dopamina a longo prazo, que vai te ajudar a sair desses pensamentos ruins, porque você vai estar se exercitando. Você vai chegar no final do dia e você vai estar cansado. E você vai ter uma noite melhor. Consequentemente, você vai se alimentar melhor, porque você vai querer manter os seus ganhos na academia. Isso vai fazer com que você, a longo prazo, também regule a sua saúde mental. Então, você juntando todos esses hábitos que eu te falei aqui, vai fazer com que você regule a sua saúde mental, regule seus receptores de dopamina, regule seus vícios, pare de cometer esses maus hábitos e vícios e se comparar na internet, porque, cara, essas coisas são ruins. E você deixar de fazer isso só vai te ajudar.
segue os passos desse vídeo e tenta sair desse loop infinito que você está vivendo agora. Eu garanto que isso vai te ajudar muito, cara. Não tem como isso não te ajudar de forma alguma, entendeu? Então, a minha missão aqui no YouTube é justamente passar essa mensagem positiva, passar esses hábitos, esses segredos, essas viradas de chave que às vezes você nem sabe que pode te fazer melhor, que às vezes é uma coisa besta que vai sim fazer com que você se sinta melhor. O meu objetivo aqui no YouTube é fazer com que esse recado chegue para várias pessoas, para vários jovens que se sentem mal, que não gostam de si mesmo, não se sentem bem com a própria presença, não gostam da própria companhia, não se sentem, ficam com sentimentos de ansiedade o tempo todo, ficam se autodepreciando, desejando a coisa dos outros, desejando a vida dos outros. Você tem muito pelo que você agradecer e você nem sabe, cara. Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado de verdade. Eu queria pedir para você deixar um comentário, deixar um like. E se você gostou, se inscreve no canal. Me ajuda a levar esse vídeo para outras pessoas que também precisam ouvir isso, que você sabe que precisam escutar isso. Talvez você tenha amigos que estão passando por momentos difíceis, que estão se autodepreciando, que estão tristes. Compartilhe esse vídeo com ele. E se inscreve. E é isso. Valeu!